Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio, o episódio de número 5, com o tema Como funciona a informática forense no Brasil. Eu sou a Duda. Eu sou a Luísa. E agora estamos formadas em Ciência da Computação pela URGS. E estamos aqui com o nosso convidado, o professor Avelino Zorzo. Seja muito bem-vindo. Sou o professor Avelino, então, né? Sou professor aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Tenho formação na URGS, em graduação e mestrado, e fiz meu doutorado na Inglaterra. E depois eu fui fazer um estágio pós-doutoral, que a gente chama, também na Inglaterra, na área de crimes cibernéticos, efetivamente, né? E atualmente também coordeno a área de computação no Brasil para mestrados e doutorados. Espero que a gente consiga conversar e ter um belo papo. Com certeza. Então, para começar, professor, o que exatamente é a computação forense? E como que o senhor começou a trabalhar nessa área? Legal. A computação forense, na realidade, ela é um ramo, né, de ciências forenses. Ciências forenses abrangem diversas áreas do conhecimento, vai do direito, genética. E computação forense é a parte mais da área de computação, onde a gente tenta identificar, preservar e analisar evidências digitais, né? Então, o que a gente tenta fazer? Ver se algum arquivo foi apagado, ver se existe alguma evidência digital, como é que a gente faz para preservar, garantindo que aqueles dados são autênticos, não foram adulterados, né? Quem estava envolvido nesse processo todo, para que depois a gente consiga levar isso tudo, então, para um tribunal e seja aceito como prova, né, de um determinado crime, por exemplo. Como que eu comecei a trabalhar nessa área muitos anos atrás? A Faculdade de Informática aqui da PUC, ela foi convidada para encaminhar alguns professores para servirem como peritos, né, em busca antecipada de provas e ajudar a justiça na identificação de crimes. E eu me coloquei à disposição, então eu fazia perícia já para a justiça há 20 anos atrás. E com o passar do tempo, eu fui vendo que essa era uma área muito importante. Tanto é que eu decidi fazer meu pós-doutorado na Inglaterra, num centro de crimes cibernéticos, para tentar aprender um pouquinho mais como funciona toda essa parte de criptografia, né, como é que funcionam essas ferramentas para identificação de crimes e assim por diante. Ou seja, faz um bom tempo já. Que jornada bem interessante. E, professor, o senhor coordena a área de informática forense no INCT de Ciências Forenses. Tu poderia explicar o que é esse instituto, qual a importância dele para pesquisa e prática de perícia no Brasil? Legal. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, em Ciências Forenses, ele é um instituto multidisciplinar, ele envolve diferentes pesquisadores de diferentes áreas. Tem pessoal da biologia, tem pessoal de direito, né? E o que a gente tenta fazer nesse instituto é ajudar a desenvolver o conhecimento científico na área de ciências forenses para ajudar as polícias, para ajudar na investigação de crimes, ou seja, como é que a gente consegue entender melhor o que está por trás de um determinado crime e em diferentes áreas do conhecimento. Então, o que a gente faz nesse instituto? A gente tem pesquisas nessas diferentes áreas, né? A gente tenta aprimorar técnicas periciais. Como é que a gente faz? A gente tem muita formação de pessoal, a gente tem uma carência muito grande na parte de pessoal que trabalhem nessa área. E aí fazer trabalhos que envolvam diferentes equipes, de diferentes institutos de pesquisas, que envolvam pessoal da Polícia Federal, institutos de perícia e assim por diante, né? Então, a gente trabalha tanto com computação forense, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, mas também tem a parte de DNA, genética forense, toxicologia, balística, a gente tem, isso é até uma palavra estranha, assim, análise de documentos, né, e assinaturas, ou seja, ele é bem variado, ele é bem multidisciplinar. E agora uma curiosidade minha sobre o que tu comentou de ter uma lacuna, assim, de pessoas. Isso tu acha que é mais no Brasil ou é mundial, assim, em relação à área? Eu não sei te dizer perfeitamente em todos os países, né? Porque tem alguns países que investem melhor do que outros. Mas essa é uma área que a gente tem carência no mundo. Na realidade, a gente tem carência no mundo de profissionais da área de computação, né? E quando a gente começa a ir um pouquinho mais específico, em algumas áreas mais específicas, falta mais gente ainda. Com certeza.
E eu acho que tem muito a ver com esse mundo que a gente está vivendo, né? O que acontece? Hoje a gente vive num mundo digital. Então as pessoas, elas acordam e já pegam seu celular e já estão conversando, já estão fazendo negócios, já estão se comunicando, já estão pagando contas. E a gente precisa cada vez mais profissionais para trabalhar nesse contexto como um todo. Como esse contexto se expandiu muito, tem muitas pessoas que não sabem viver nesse mundo, eles estão mais suscetíveis ao quê? A serem atacados. A quantia de crimes que acontece nesse ambiente é enorme. Por quê? Porque as pessoas não estão capacitadas a entenderem como viver nesse mundo. Então, cada vez a gente precisa mais profissionais, inclusive na área de forense digital. A gente ouve bastante algumas pessoas falarem que o celular é minha vida. Então, a gente faz muita coisa com o celular, realmente. A gente deixa muitas impressões ali, muitas informações. Até porque hoje em dia as pessoas só saem com o celular. Não precisa de mais nada junto contigo, mas o celular sempre vai estar e ajuda em basicamente tudo que a gente precisa ali no nosso dia a dia, né? Isso, eu posso dar um exemplo bem claro que me aconteceu essa semana. Eu fui para um evento na Bahia e só levei meu celular. Não levei carteira, não levei carteira de identidade, não levei cartão de crédito, nem nada. Então, tá tudo no meu celular. O meu celular hoje é a minha carteira, o meu celular hoje é a minha ferramenta para eu pagar contas. É a minha ferramenta para eu embarcar num voo. Então, tá tudo ali. Né? Se eu não tiver o meu celular, eu posso perder, eu posso não voltar, por exemplo. Até teve uma situação onde eu estava sem o cartão de crédito e eu precisava do cartão de crédito físico. Mas aí, quando eu fui fazer o determinado pagamento, a moça disse, tu não tens tal aplicativo? Eu disse, tenho. Ele gera um QR Code. Então, no aplicativo já tinha meu celular cadastrado, eu entrei no aplicativo, ele gerou o QR Code, e aí eu tive o acesso, né? Eu fiz o que eu precisava sem ter o cartão físico. Ou seja, corrobora bem com o que vocês estão falando. É verdade. E um dos objetivos do INCT é preencher algumas lacunas na atividade pericial brasileira. Que tipo de lacunas ainda existem hoje e como a pesquisa em informática forense pode ajudar a superá-las? Eu acredito que o primeiro a gente já até conversou um pouquinho, né? A falta de profissionais qualificados nesta área, ou seja, faltam peritos especializados em tecnologia, pessoas que entendam, né? Entendam bem de sistemas operacionais, entendam de redes, entendam de criptografia, entendam inclusive de ferramentas de inteligência artificial para conseguir identificar o que é fato e o que é fake. Então a gente precisa capacitar esse pessoal ainda. Tem também a questão de padronização. Então, existe falta de padrão de como gerar, por exemplo, um relatório, ou como as tecnologias elas funcionam. Vamos pegar esse mundo que a gente vive de internet das coisas. Os dispositivos são muito diferentes. Então, para eu entender como cada dispositivo funciona, quais são os algoritmos de segurança que tem ali, eu também preciso entender. Então, a gente precisaria ter uma padronização maior. A gente também tem dificuldade em lidar com esse mundo de dados que estão cifrados, né? Hoje, a maioria dos dados que trafegam na internet, eles são cifrados. Então, como é que a gente consegue fazer uma perícia em cima desse tipo de dados? Então, tem que ter algumas técnicas que envolvam tentar conseguir alguma informação que não seja só através daqueles dados criptografados. Como que a pesquisa pode ajudar? Eu acho que a gente pode avançar em todos esses aspectos, né? Talvez no final lá eu mencione alguns artigos que a gente tem publicado no nosso grupo, mas toda a questão de experimentos que a gente faz, toda a questão de busca antecipada de provas tem que seguir um processo bem determinado, né? Porque se eu não conseguir replicar tudo aquilo, como é que eu vou conseguir depois mostrar isso em juízo? Então, na parte de pesquisa a gente pode ir nesse sentido. A gente pode ajudar na coleta de informações e na identificação dessas informações para ver se ali naquele ambiente teve um crime e como é que a gente pode ajudar. Então, uma polícia, por exemplo, a identificar aquele crime. A gente tem diversas pesquisas que vão nesse sentido, que também a gente pode conversar um pouquinho mais ali à frente. Não basta, né, então, só
fazer a tarefa, por exemplo, analisar se um documento ele é falso ou não. Tem que ir um pouco além, já pensando um pouco sobre como que esse tipo de prova vai, mais para frente, vai ajudar a investigação. É isso? Isso tudo a gente tem que cuidar, né? Porque não adianta eu simplesmente ir lá e tentar buscar uma prova. Eu preciso ter uma autorização legal, por exemplo. Eu tenho que seguir todo um processo. Se não existe uma autorização legal para eu ir buscar essa prova e para tentar fazer a identificação, ele não vai ser válido depois. E a hora que eu coleto essas informações, então, como é que eu preservo a coleta, como é que depois eu mostro que esses dados realmente são verdadeiros, não foram adulterados. E num dispositivo digital, né, um computador, um celular, eu tenho que fazer cópia bit a bit, eu tenho que depois autenticar esses dados para mostrar que nenhum bitzinho foi alterado. A gente tem ferramentas para isso. A gente tem que preservar toda essa, o que se chama de cadeia de custódia. Então, quem coletou a evidência, quando ela foi coletada, como ela foi armazenada, né? Quem teve acesso a essas evidências. Então, a gente precisa seguir todo esse processo, depois entregar a análise de uma maneira adequada, como é que isso tudo. Ou seja, só olhar para um documento, por exemplo, e dizer ele é adulterado, isso não vai ser aceito, por exemplo, em juízo, né? Ele tem que seguir todo um trâmite legal, bonitinho, que a gente consiga depois replicar e descrever cada passo. Isso vale para qualquer tipo de perícia, vamos dizer assim, né? Ou seja, tem bastante coisa que a gente tem que seguir, né? Enquanto a gente está tentando ajudar a justiça a identificar crimes. E quais dos avanços tecnológicos ou ferramentas vêm sido desenvolvidos no âmbito do Instituto e que já estão sendo aplicados diretamente nas investigações reais? Tá. Dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente tem diferentes pesquisas que a gente foi fazendo, seja no processo, como a gente tinha conversado, mas a gente tem usado muitas dessas ferramentas de LLM, né? Está na moda hoje, que são de inteligência artificial, mas a gente já vem usando, por exemplo, aqui no grupo de pesquisa, há quase uma década, esses LLMs, vamos dizer assim. Por que a gente usa eles? Porque eles conseguem nos ajudar a identificar determinados padrões. E esse conhecimento, dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente já passou, por exemplo, esse conhecimento, já discutiu esse conhecimento com a Polícia Federal, com membros da Polícia Federal, né, para que eles também consigam aplicar. A gente tem publicações já nesse sentido. Um exemplo bem prático nós estamos dentro de uma sala, aqui a gente tem sensores nessa sala, que estão capturando a questão de luminosidade, gás carbônico que existe aqui dentro. Então, se acontecesse um crime dentro dessa sala, hoje a gente consegue dizer quantas pessoas estavam aqui dentro, né? Só olhando para esse tipo de... E a gente usa alguns algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning, para tentar nos ajudar a identificar esse tipo de crime. Então, tem ferramentas, tem ciência que já está sendo aplicada para esse tipo de perícia digital, vamos dizer assim, ou para identificação de crimes. E para quem tem mais interesse, LLM é uma sigla que significa Large Language Models, e se quiser pesquisar, então, na internet, vem do ramo da inteligência artificial aí, que a gente já fez alguns episódios sobre. E para a gente entender um pouco melhor como isso funciona, como é que acontece a transferência de conhecimento e tecnologia que levam esses resultados que tu comentou para além do meio acadêmico? Legal. Muitas universidades ou centros de pesquisa, elas fazem cooperações com empresas, com entidades de governo, né? E quando a gente faz alguma pesquisa ou um trabalho em conjunto, em geral se assina um termo de cooperação, né? E nesse termo de cooperação se especifica qual é a responsabilidade de cada parte, como o conhecimento é passado, como as provas de conceito, né, as ferramentas que a gente desenvolve são passadas, quem pode usar, de que forma pode usar, se isso é de graça, se isso tem algum pagamento, ou se a empresa pode usar por alguns anos e a propriedade intelectual continua com a universidade, com os pesquisadores. Ou seja, isso tudo é determinado num contrato, vamos dizer assim, que é feito entre os participantes daquele projeto, né?
No INCT, em geral, os pesquisadores que estão colaborando, eles colocam esse conhecimento de maneira pública, para todo mundo utilizar, né? Então, muitas vezes, muitos desses projetos, principalmente com órgãos de governo, ou que são financiados pelos governos, eles são conhecimentos ou ferramentas que devem ser disponibilizadas de maneira pública, de graça para a população. Ou seja, a sociedade está investindo nesse projeto, a gente tem que devolver para a sociedade. Quando é um projeto com uma empresa específica, aí é variado, né? Depende o que a empresa traz de propriedade intelectual, de conhecimento, e o que a universidade coloca de conhecimento. Então, ali tem que ser analisado de uma maneira muito cuidadosa. Então, quando vem de uma empresa, muitas vezes a gente tem acesso a informações que não estão no mercado ainda. Então, a gente tem que assinar algum termo de confidencialidade, porque se a gente não fizer isso, se a gente começar a divulgar segredos, por exemplo, daquela empresa, aquela empresa não vai mais fazer uma parceria com uma universidade. Então, universidades como a URGS, como a PUC, como diversas outras, quando elas colaboram com uma empresa, isso tem que estar muito bem estipulado desde o início. Quais são as informações que podem ser divulgadas, quais não, quais as informações ou qual é o benefício que cada uma das partes tem, ou seja, tudo estipulado dentro de o que a gente chama de termo de cooperação, que é basicamente um contrato. O Instituto ele também busca estimular novas linhas de pesquisa. Tem alguma emergente, além de inteligência artificial, que a gente falou um pouco, que o senhor acredita que vai ser central nos próximos anos? Eu posso falar pela parte de computação forense, né? Nas outras linhas não são minhas linhas de pesquisa, então para mim fica um pouquinho mais complicado. Mas talvez eu possa falar um pouquinho sobre o que a gente deve ver muito nos próximos anos em termos de própria computação, né? Se eu for, por exemplo, para a internet das coisas, os nossos carros hoje eles são cheios de tecnologias, cheios de processadores, cheios de informações, né? Na realidade, um carro hoje é um conjunto de processadores sobre 4 rodas, sobre 2 rodas e assim por diante, né? Então, ali tem muita coisa. Dentro da nossa casa, nossa televisão praticamente conversa com a gente, a geladeira conversa com a gente. Tu chega em casa, tu pede para ligar as luzes. Imagine quantas, entre aspas, coisas existem que estão coletando e estão interagindo com a gente, né? Eu não quero exagerar, mas já exagerando, às vezes parece que ali na frente a gente vai viver nos episódios do Black Mirror, né? Então, quem não assistiu ainda vale a pena, é exagerado, eu sei, mas ele mostra um pouquinho do que pode ser uma realidade lá na frente daqui a alguns anos. Claro que a gente também tem toda a questão de segurança de informações, né? Hoje a gente trabalha muito com criptografia, mas criptografia ela pode ser muito suscetível a ser quebrada se a gente tiver computação quântica funcionando ali na frente. Então a gente precisa novas pesquisas nesse sentido. Porque se a gente tiver a computação quântica funcionando do jeito que se espera, boa parte da segurança que a gente tem hoje, ela deixa de ser viável. Claro que já existe pesquisa que a gente chama de criptografia pós-quântica, ou seja, quando a gente mantém as informações seguras mesmo quando a gente tiver os computadores quânticos. Então tem muita pesquisa nessa linha também. Sem contar outras questões na parte de segurança, né? Tem uma que eu gosto muito que se chama criptografia homomórfica. O que significa isso? Pensa que as informações de vocês, elas estão cifradas, né? Criptografadas, e a gente nunca descriptografa ela para fazer qualquer tipo de análise. Eu quero fazer uma consulta naquelas informações, então eu faço uma consulta criptografada nos meus dados que estão criptografados, ele devolve a informação, o resultado criptografado, e só eu que tenho a chave consigo ver o que eram os dados, o que era a consulta e o que foi a resposta. Então isso é uma área também que é muito legal. Claro que para computação forense isso é terrível, né? Porque tem técnicas que a gente chama também de antiforense digital, que é quais são as técnicas que se utilizam para evitar que alguém consiga fazer uma perícia. E isso tem bastante também, né? Como que eu escondo informações, como eu faço com que, se alguém está usando uma técnica de forense digital, como é que eu contraponho aquela. Então também tem muita pesquisa nesse sentido.
Acho que tu comentou agora e um pouco antes já alguns desafios, mas quais tu acha que são os principais desafios técnicos e científicos que vocês enfrentam atualmente no campo da informática forense? Eu poderia começar com esse que a gente estava falando no final, né? Que é a questão hoje de criptografia forte, assim. Alguns aplicativos esses de comunicação que a gente usa, né? Seja Telegram, WhatsApp, eles têm o que se chama criptografia ponta a ponta. Então, se eu não tenho acesso ao dispositivo, eu não tenho acesso àquela informação, porque ela está toda cifrada, ela está toda criptografada. Então, isso dificulta muito o acesso, né? Por exemplo, por parte da justiça, de alguma informação que esteja trafegando. Claro que tem alguns dispositivos que não fornecem essa criptografia forte e não tem o que a gente chama de criptografia ponto a ponto. Então, isso é uma dificuldade para quem está fazendo perícia, né? Se a gente voltar lá para as questões do Snowden, não sei se vocês já mencionaram, que era um ex-agente lá dos Estados Unidos que estava divulgando informações. Ele tinha dados criptografados no computador dele que o pessoal não conseguiu descriptografar com as melhores técnicas do mundo. Então isso dificulta bastante o processo de perícia. Claro que também tem a questão de computação na nuvem, né? Se os dados não estão no Brasil, se os dados estão em outro país, como é que eu consigo ter acesso a essas informações? Se os dados estão virtualizados em outro país, se corta-se o acesso àquelas informações, eu não consigo, vou ter que ter uma ordem judicial para ir no outro país para tentar ter acesso aos equipamentos físicos. Eu falei para vocês a questão de antiforense, né, essas técnicas de ocultação, então é bem complicado. A questão da diversidade de dispositivos que a gente tem também tinha mencionado antes, né, os diferentes dispositivos, os diferentes protocolos, a falta de padronização que a gente tem. Então isso para alguém que está tentando trabalhar nessa área, imagine, toda semana surge um dispositivo diferente, às vezes com um protocolo diferente, e aí tu tem que estudar, e isso leva um certo tempo, não é assim da noite para o dia, né? E assim por diante. Então, eu tinha mencionado toda essa questão de inteligência artificial que está vindo agora, como é que isso vai influenciar, porque as pessoas estão utilizando essas... Antes a gente usava na área de computação, há algumas décadas a gente já usava ferramentas, né, ou algoritmos de aprendizado de máquina, como eu tinha mencionado. Hoje está na mão da população que não trabalha com a área de computação. São pessoas que pegam o seu celular e conseguem gerar uma imagem de maneira automática, uma pessoa que consegue gerar um texto de maneira automática. Como é que a gente consegue identificar isso? A gente está estudando também para tentar identificar o que são documentos, fotos, imagens que são geradas a partir dessas ferramentas. Isso é um ramo ainda que a gente tem que tentar entender um pouquinho melhor no futuro. E quanto que o investimento em pesquisa científica tem impactado o avanço da informática forense aqui no Brasil? A gente enfrenta algum tipo de carência de financiamento ou ainda pessoal qualificado, que foi um dos pontos que a gente começou falando, mas porque, como o senhor falou, tem parcerias com o governo, parcerias com outras universidades, outras empresas. Ainda falta investimento financeiro? Eu acho que essa é uma pergunta bem complexa, tá? E não é de fácil resposta. A resposta básica que eu tenho dado nos últimos anos é que no Brasil a gente investe muito pouco em pesquisa. E aí não é só na área de forense digital, é em todas as áreas do conhecimento. Tem alguns setores, eu tinha mencionado, né, que eu coordeno a área de computação lá na CAPES. A CAPES teve uma diminuição de orçamento gigantesca nos últimos anos. Teve uma retomada em 2023, mas ainda é muito pequeno. E sem investimento a gente não faz pesquisa de qualidade. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo em 2018, quando eu fui para Taiwan para apresentar um resultado de uma pesquisa que a gente trabalhava aqui, que era na parte de blockchain. Essas moedas digitais, né, a infraestrutura que dá suporte. Quando a gente chegou lá, nós estávamos no estado da arte, assim, a gente estava discutindo no mesmo padrão com os principais centros de pesquisa do mundo.
Dado a isso, eles nos convidaram para ir para os Estados Unidos, um grupo pequeno lá de umas 20 pessoas, para discutir a padronização nessa linha de pesquisa. Quando eu cheguei lá para discutir com as pessoas, a gente ainda estava no estado da arte. Só que eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o projeto de pesquisa que eu tinha era $100 mil, né, aqui no Brasil. R$500 mil, mais ou menos, R$600 mil para um ano. Quando eu cheguei lá falando com as pessoas, eles estavam falando em projetos de $20 milhões, $10 milhões. Então eu olhei e pensei assim, não tem como a gente competir com outros países nessa diferença de financiamento para a pesquisa, né? E para esse tipo de técnica que é mais avançada, a gente precisa das melhores pessoas do mundo para estarem trabalhando com pesquisas de ponta. E para isso tu precisa de recursos. Hoje, basicamente, parte do recurso vem do governo federal, né, no Brasil. Mas é pouco, é muito pouco. E imagine todas as outras áreas do conhecimento, né, que a gente tem. Se a gente voltar para a época da pandemia, enquanto outros países investiam bilhões de dólares para tentar buscar a vacina, a gente não investia nessa mesma proporção. Então, a falta de recurso para pesquisa de ponta no Brasil ainda é um problema. Além de investimento nas pessoas, para a formação de pessoas, principalmente na área de informática, eu imagino que também os equipamentos sejam muito caros e geralmente tem que importar. Então, também deixa mais caro ainda, porque a gente vê alguns países que produzem muita tecnologia em equipamento, né, física, mas a gente não vê tanto o Brasil nesse meio. A gente tem excelentes mentes no Brasil, né? Hoje a gente tem pesquisadores que são de nível internacional. O país investiu para isso. Agora, a gente perde muitos desses pesquisadores para o exterior. Pessoas que vão trabalhar para empresas fora do Brasil. Né? Por quê? Porque lá eles investem mais, lá eles valorizam mais. E isso é um problema, eu diria, até de soberania nacional, né? Se a gente perde essas principais mentes, a gente não consegue desenvolver aqui e não consegue desenvolver equipamentos de ponta, né, para competir com esses outros países. É quase que um ciclo, assim, né? Vicioso. Isso. A gente gostaria de ter um ciclo virtuoso, né? Onde a gente investe na pesquisa, a gente tem os principais pesquisadores, esses principais desenvolvem pesquisas que podem se transformar em produtos, serviços que geram a economia, melhoram a economia, que gera mais recurso para governo, para as empresas, que volta para a pesquisa, que seria um ciclo virtuoso. Aqui, como a gente investe pouco, as pessoas não conseguem produzir produtos e serviços para gerar economia, então gera um ciclo vicioso. É isso que eu vejo também. E que tipo de formação ou perfil tu acha que é necessário para alguém que queira trabalhar nesse ramo? Eu acredito que na parte de computação forense tem que ser um profissional que tenha conhecimentos na área de computação, né? Tem que entender de sistemas operacionais, tem que entender de redes, tem que entender de segurança da informação, criptografia, tem que entender de engenharia reversa, como é que eu faço para retomar. Então, é um profissional da área da computação com esses conhecimentos, mas também tem que ter conhecimentos jurídicos e éticos, né? Porque quando se a gente não entender o que é uma cadeia de custódia, o que é ter sigilo de dados, o que é uma autorização judicial, a gente não vai conseguir trabalhar nesse ambiente, né? Como é que eu faço um laudo técnico que seja viável e válido em um tribunal, né? A questão de ética e imparcialidade, até depois posso contar uma historinha para vocês. Eu tenho que, como perito, né, como alguém que trabalha nessa área, eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que ir lá e fazer meu trabalho. Eu não posso defender A, nem B, nem C. Eu tenho que fazer meu trabalho de uma maneira ética e imparcial. Então, esses são importantes assim, conhecimentos que eu tenho que ter. Mas, claro, que eu tenho que ter um bom raciocínio lógico, eu tenho que ter atenção a detalhes, né, que são características mais que a gente chama de soft skill, né? São outros tipos de habilidade, assim, capacidade de análise crítica, reconstrução de eventos, ter uma boa comunicação escrita e verbal. Então é importante a gente saber se comunicar,
né? E está sempre se atualizando, porque nesse ambiente, ele é um ambiente muito dinâmico. Se eu não estiver me atualizando, amanhã pode surgir um tipo de ataque, amanhã pode surgir uma vulnerabilidade, amanhã pode surgir uma nova ferramenta. É um mundo muito, muito dinâmico e muito rápido. Então a gente tem que ter essa característica de estar sempre se atualizando. Estamos quase batendo no nosso tempo aqui do episódio. E eu e a Lu, a gente adora histórias. Então, a história que o senhor comentou, pode contar aqui para nós e ela vai dar um belo final aqui pro episódio. Não, eu acho que vai ao encontro dessa questão de imparcialidade ética, né? Quando eu comecei a fazer perícia para a justiça, eu conversei com um juiz, né, com uma juíza à época, e ela queria saber o que a empresa A ou a empresa B estava fazendo. Eu disse, olha, eu não posso fazer esse julgamento. Eu posso ir lá e fazer uma análise daquilo que a senhora está me pedindo. Ah, mas pode ser que ele está... Pode ser que sim, pode ser que não. E uma das histórias que tem envolvido com isso foi que a gente tinha que fazer uma busca antecipada de provas, né? Então, uma empresa entrou com uma ação como outra, dizendo que a empresa X tinha pirataria, estava usando seus produtos. E eu e mais um colega meu, nós fomos lá para fazer então a perícia para ver se os equipamentos estavam tudo bonitinho. Quando a gente chegou na empresa com o oficial de justiça, o pessoal da empresa não quis deixar entrar. O que aconteceu? O oficial de justiça pediu para a gente esperar. A gente esperou, a gente se afastou assim da entrada porque tinha segurança da empresa, era uma empresa grande. Daqui a pouquinho chegou o oficial de justiça, uns 15, 20 minutos depois, com um camburão cheio de policial militar, com escopeta, com espingarda, né? E os policiais disseram, olha, eles têm uma ordem, que eles lá são os peritos, ele tem uma ordem da justiça, vocês têm que deixar entrar. Se vocês não deixarem entrar, a gente vai arrebentar as portas e vai levar os equipamentos. Eu acho que é pior. Né? Aí o pessoal da empresa, eu acho que já tinha entrado em contato com os advogados deles, e eles disseram, não, deixa entrar. E aí tudo que a gente pedia, eles nos forneciam. Mas para ver que tu tem que ser imparcial, tu não pode se intrometer numa algo que não é teu. Então a gente ficou afastado, deixa eles resolverem, e a gente chegava lá e fazia nosso papel. Então mesmo os funcionários da empresa, a gente disse, olha, a gente precisa de tal senha. Se vocês não nos derem, a gente vai levar o equipamento. E aí para a empresa é pior, tirar os equipamentos. Então eles iam colaborando, e aí a gente ia fazendo a coleta das informações. Mas essa é uma história que me marcou muito, no sentido de que tu realmente tem que, para trabalhar nessa área, tu tem que ser imparcial, tu tem que deixar eles que se decidam, né? A empresa A, a empresa B, a justiça, e tu tá ali para ajudar todas as partes no final das contas, né? Agora, se alguém está cometendo um crime, eles que respondam pelo crime lá na justiça. Tu não vai ter controle sobre isso, né? Tu só vai fazer o teu trabalho a partir do que já foi feito, então... Eu até trago essa história porque às vezes a gente acha que é tudo muito bonitinho, né? Mas dependendo do que tu está fazendo, tem as situações de risco, porque tu pode estar se envolvendo num ambiente que tem crimes. Então, como é que tu faz para ser o mais imparcial possível, para não prejudicar ninguém? Então isso é um trabalho complexo e de muita responsabilidade, né? Então ele é bonito sob o ponto de vista que é algo novo, que a gente está investigando, que parece às vezes coisa de filme, né? De seriado. Claro que lá nos seriados, nos filmes, eles exageram um pouco, né? Mas tem muita coisa que eles apresentam lá que é de realidade, os conhecimentos que são necessários e assim por diante. Claro que lá eles nos seriados, muitas vezes, eles fazem tudo em 2, 3 minutos, né? É tudo muito rápido. Tudo muito rápido. O que quando a gente está fazendo perícia, não. Às vezes leva dias para a gente conseguir chegar num resultado que seja possível de apresentar em juízo. Felizmente, a nossa conversa chegou ao fim. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. A gente adorou falar um pouco contigo sobre esse assunto. Espero que o pessoal tenha se interessado e tenha vontade de pesquisar mais sobre o assunto. Também agradeço, espero que tenha sido útil e me coloco à disposição de quem quiser aprender um pouquinho mais ou entender ou conversar sobre o assunto. Obrigada. E se tiverem qualquer sugestão de tema, podem nos enviar por e-mail ou mesmo direto por Instagram. A gente está abertos a pesquisar sobre várias coisas. E correr atrás também de outros profissionais que também tenham conhecimento sobre.
até o próximo episódio.